Glória a Deus. Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria nós estarmos na casa do Senhor, continuando os nossos estudos sobre o período de Neemias, né? Estamos vendo os aspectos históricos, políticos, sociológicos, teológicos e como o Senhor Deus está nos abençoando. Irmãos, nós estamos estudando juntos, nas sextas-feiras, esse período que antecede ao Novo Testamento. É um período muito importante, o famoso período de Neemias. E como nós estamos crescendo, né? Como nós estamos discernindo e compreendendo. Hoje, eu quero trabalhar com os irmãos muito no texto sagrado. Hoje eu não trouxe slides, hoje nós não vamos caminhar na parte histórica, geográfica, política e econômica e social. Hoje nós vamos nos ater aos textos das Escrituras. E aí eu lhe convido para abrir no livro de Neemias. Por gentileza, você que está em casa também, pegue sua Bíblia. Abra, por gentileza, no livro de Neemias, porque hoje nós vamos entender, discernir de onde vinha todo o poder desse homem, de onde vinha tanta capacidade, de onde vinha essa possibilidade administrativa que ele tem, essa possibilidade, essa visão política que ele tem, essa visão econômica que ele tem. De onde Neemias consegue puxar absolutamente tudo para vencer em todo o desafio de reconstruir Jerusalém. Porque a reconstrução não foi só dos muros, a reconstrução foi de uma cidade. E, obviamente, com a reconstrução de uma cidade, você tem também a reconstrução da vida social, da vida econômica, política, religiosa. E é muito interessante que, quando você pensa, Neemias era alguém muito grande, exatamente onde ele estava, que era no reino da Pérsia, né? E alguém elevadíssimo, de uma posição muito elevada, com um conhecimento muito grande. Não é qualquer um, muito obrigado, meu pastor, que vai servir ao rei. Não é qualquer um que vai servir ao rei na posição em que ele estava. Agora, olha que interessante. Seriam os conhecimentos absolutamente administrativos que ele tinha, os conhecimentos militares, os conhecimentos sociais, os traquejos políticos, a capacidade de conversa, diálogo, sessão, a capacidade que ele tinha de politicamente se envolver nos fatos. Seria esta a grande estratégia e o grande poder na vida desse homem, né? Bem, é exatamente isso que hoje nós vamos trabalhar. E aí eu preciso do texto sagrado, porque ninguém consegue interpretar a Bíblia melhor que a própria Bíblia. E se você pegar o texto comigo, abra em Neemias capítulo 1, nós vamos praticamente do capítulo 1 até o último capítulo, e nós vamos ver um elemento fundamental na vida desse homem. E que é um dos raros elementos que eu e você pensamos quando nós analisamos os momentos difíceis que estamos vivendo e desejamos mudar a história difícil onde nós estamos. Eu creio que Neemias viveu e conviveu com dias extremamente pesados e de adversidade extrema. Mas o que
este homem tinha, que literalmente todos os outros não tiveram, e que fez Deus escolher esse homem para realizar todo o projeto de reconstrução de Jerusalém. Bem, se você abrir comigo no capítulo 1, você tem no capítulo 1 a narrativa daquele ponto estratégico da conversa que o irmão de Neemias, por nome Hanani, tem com ele, após chegar de Jerusalém até a capital. Pai Senhor, meu amor, era uma caminhada não tão difícil, era uma caminhada muito bem feita. A gente viu que um dos grandes predicados do Império Persa era uma malha viária muito boa, que depois os romanos aproveitaram e aprofundaram. Então, Hanani sair de Jerusalém e ir até a capital da Pérsia, Suzã, era extremamente, assim, entre aspas, simples. E, obviamente, ao chegar lá e ao contar como estava Jerusalém, o coração de Neemias dói de forma absoluta. O texto assim diz, no versículo 1 do capítulo 1, as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu do ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, a capital do Império Persa, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e também indaguei acerca de Jerusalém. Então, Neemias está preocupado com os judeus e com a cidade. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém, fendido, suas portas queimadas pelo fogo. A descrição é de uma catástrofe absoluta. Na medida que uma cidade não tem muros, ela não tem proteção. Se ela não tem portas, menos proteção ainda. Então, ela está aberta a todo tipo de quê? De maldade, de roubo, a todo tipo de ataques, e o povo não poderia estar de outra forma, senão em profunda miséria e opróbrio. Neemias, quando ouve isso, a palavra de Deus diz que, no versículo 4, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante Deus dos céus, e disse, Senhor, Deus dos céus. E aqui começa o primeiro ato deste homem, diante de tão grande calamidade. Qual foi a atividade de Neemias durante 3 a 4 meses? Porque, segundo a palavra de Deus, ele está no primeiro mês, que é Quisleu. E depois, quando ele fala com o rei, ele está no mês de Nissan, do mesmo ano. Entre um mês e outro, quando você pega o calendário judaico, medeia prazo de 3 a 4 meses, a depender dos dias. Então, ele me passa de 3 a 4 meses, jejuando e orando e chorando. E a oração que ele faz exatamente aqui, a partir do versículo de número 5, que é uma oração, em primeiro lugar, de absoluto arrependimento, declaração de pecados, uma oração sincera e uma oração que evoca da parte de Deus os grandes feitos dele. E diz, Senhor,
terminando, tem misericórdia de nós, demonstra perfeitamente quem é esse homem. Amados irmãos, Neemias foi o maior de todos os reconstrutores de civilização que eu pessoalmente já conheço. A civilização egípcia caiu exatamente de 5 a 6 vezes. A civilização mesopotâmia, ou seja, as várias civilizações, de 5 a 7 vezes. E é interessante que elas só conseguem se levantar em razão de estratagemas econômicos, políticos e sociais. Aqui está uma civilização que se levanta novamente em razão de oração. Esta é a única civilização no mundo que, depois de arrebentada e sem a possibilidade nenhuma de se reerguer, se levanta em razão de uma oração. É óbvio que tivemos várias outras orações, principalmente no livro de Daniel, principalmente no livro de Ezequiel, não tem problema, mas aqui você tem uma oração absolutamente específica para que reconstrução pudesse ser realizada. Alguns indagam qual o segredo de Neemias. O segredo de Neemias é que era um homem de oração. Pastor, não é possível que oração tenha tanto poder, oração tenha tanta possibilidade social, econômica, política e religiosa. Ah, é? Pois é. Neemias, ele é essencialmente um homem que guia o seu dia a dia, todos os seus momentos, pela oração. Eu sei perfeitamente que quando a gente fala em oração e cativeiro, a gente vem na mente exatamente de cara a figura de quem, irmãos? Daniel, que simplesmente orava 3 vezes ao dia, que caiu numa cova de leões porque orava 3 vezes ao dia, e que sustentou todo o império babilônico em razão de orar 3 vezes ao dia. Ele é o exponente da oração. Mas quando você olha a vida de Neemias, a cada página do livro, a gente vê que o segredo deste homem era a oração. E não é oração feita por qualquer um. Não é oração feita por alguém que conhece pouco. Não é oração feita por alguém que discernia a palavra de Deus de uma forma muito rasa, pequena, meramente devocional. Não. Quando você olha uma por uma das orações dele, você vê que em alguns momentos ele fala uma única frase. E não havia necessidade de se dizer mais nada. E em outros momentos ele abre o coração, como está aqui no capítulo 1, e ele traz simplesmente um tratado teológico completo diante de Deus, para lembrar a Deus quem Deus é e dizer: faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Só consegue orar da forma como Neemias orou quem tem muito conhecimento da palavra e quem tem muita, mas muita comunhão com Deus. Aí você compreende porque Deus levanta Zorobabel e depois traz Esdras e depois traz Neemias. Porque com certeza, pelo menos os 2 últimos, nós temos certeza absoluta que eram homens que conheciam como poucos a palavra de Deus e que tinham intimidade tão profunda com Deus. Irmãos, é raro você encontrar no período exatamente pós-exílio alguém
que simplesmente tenha tamanha profundidade com o Senhor. Se você pega a primeira oração dele, gente, é só ler o capítulo 1, do versículo 5 em diante. Olha o que esse homem fala: "Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus olhos e ouvidos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje eu faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, pelos teus servos, e faço confissão de pecado dos filhos de Israel, porque pecamos contra ti, também eu e a casa do meu pai, contra ti pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os teus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e fareis então ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, e de lá juntarei, os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, o teu povo que resgataste com grande força, com a forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos seus ouvidos à oração do teu servo, à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo. Dá-lhe graça perante este homem. Então, eu era o copeiro do rei. Gente, é lógico que não dá para analisar com absoluta profundidade a oração dele. Mas em casa, veja se algum elemento de teologia absolutamente profunda faltou aqui. Ele fala sobre a lei. Ele fala sobre o conserto que Deus tem com o povo. Ele fala sobre a aliança. Ele relembra a Deus quem Deus é, forte, tremendo e poderoso. Ele relembra ao Senhor a própria palavra do Senhor, quando disse: quando vocês pecarem, eu vou espalhar vocês, mas depois que vocês se converterem, eu vou trazer de volta. E ele diz: faz isso. Diz para mim que é qualquer um que tenha noção rasa da Torá, que simplesmente faz uma oração como essa. Fora a capacidade que ele tem de pedir misericórdia. Ou seja, nós pecamos. Nós pecamos. Nós nos desviamos. Senhor, não estou dizendo que eu estou aqui por acaso, não. Eu não estou dizendo que eu e a casa do meu pai estamos aqui por acaso. Ao contrário, todos nós pecamos. Eu também estou assumindo a condição de pecador e do meu povo. Então, tem misericórdia. Porque eu vou falar com esse homem. E ele é muito estratégico. Ele sabe que pode falar com o rei. Ele tem relações pessoais com o rei. Ele não é mais um dos copeiros do rei. Ele é alguém que o rei olha para ele com carinho, bondade e amor. Tanto que você acha que rei olha para servo? Você acha que Neemias era o único servo? Não. É óbvio que havia, por parte de Deus, graça na vida de Neemias, como há na minha vida e na sua. Você acha por que a gente se destaca lá fora? Você acha porque confiam na gente? Você acha porque veem na gente alguém diferente? É por causa do nosso cabelo, nossa pele, nossa cutis, nossa inteligência? Não. É a graça de Deus que está em nós. Agora, escute uma coisa. Porque metade de nós, ao se ajoelhar, não tem o que dizer. Pense nisso. Porque quando muitos de nós se ajoelham, é no máximo: Jesus, obrigado pelo pão. Abençoa a noite que eu vou dormir. E amém.
Você fala com alguém que não tem intimidade? Você tem liberdade para conversar com alguém que você não conhece? É no máximo bom dia. É no máximo boa noite. Você sabia que muitos de nós, ao se ajoelharem, não conseguem uma hora conversar com o Senhor, porque não conhecem o Senhor? Você sabia disso? Porque não tem o que falar com Ele. Porque não discerne as coisas com Ele. Abrindo um parênteses. Eu estava essa semana em casa, e orando e buscando a Deus, e dizendo: Jesus, se o Senhor voltar agora, vai ser um desastre. Sabe por quê? Ele vem buscar uma noiva. Eu e você. Me responda uma coisa, meu irmão. Você tem coragem de entregar sua filha para se casar com um homem que ela não conhece? Você tem coragem de entregar seu filho para se casar com uma mulher que não conhece e vai conhecer no dia das núpcias? Alguém aqui tem essa coragem? Aí eu quero me casar com Cristo e quero conhecê-lo só no dia das núpcias? Por que será que Jesus, em muitas parábolas, diz assim: eu não te conheço, apartai-vos para o fogo eterno? Porque a gente está cheio de evangélico dizendo que um dia vai casar com Cristo e não conhece o noivo. Não vai casar com Cristo, não. Tu não conhece o noivo. Tu não sabes quem é o noivo. Você acha que o noivo vai casar comigo e com você se ele não nos conhece? Gente, é sério. Neemias, para orar o que orou aqui, ele demonstrou que ele tinha o quê? Intimidade. Agora, olha que fantástico. Quando você continua o texto, você vê então que a gente aprende com Neemias que antes de qualquer atitude relevante na nossa vida, tudo começa com oração. Sejam projetos pequenos, sejam projetos dificílimos, tudo começa com oração. Sem oração, vem fracasso. Eu pensei que todo e qualquer projeto, pastor, a gente tivesse que começar com o próprio projeto. Não! Não! A gente começa com oração porque nós somos servos. Nós não somos donos. Nós somos administradores. É por isso que a nossa vida, tudo começa com oração. Neemias talvez já viesse orando e jejuando, e depois que ouviu, ficou mais triste ainda, continuou a orar e jejuar. E aí, o que acontece? Gente, oração abre oportunidades inacreditáveis. Oração faz com que coração de imperadores se voltem para a gente. Oração muda absolutamente o curso de todas as coisas. Veja o que está no capítulo 2. Ninguém mais, ninguém menos que o próprio Artaxerxes, ou seja, o grande filho de Xerxes. Artaxerxes
olha para Neemias e diz: ei, irmãozinho, está triste por quê? Vamos lá, você acha que o indivíduo que é dono do mundo, Artaxerxes era dono do mundo, vai se importar com um escravo? Mas olha o efeito da oração. Quando, 3, 4 meses depois, capítulo 2, quando no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, eu estava colocando vinho diante dele, e dei ao rei. O rei olhou para mim e disse, versículo 2, por que está triste o teu rosto? Tu não estás doente. Isso aí é tristeza do coração. Então temi muito, de grande maneira. E aí versículo 3, olha a coragem desse homem. Vive o rei para sempre. Como não poderia estar triste o meu rosto, quando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada, está e constantemente suas portas queimadas a fogo. Gente, que homem inteligentíssimo, gente. Neemias não é brincadeira. Neemias tem uma chance para tocar no coração do rei e ele sabe como fazer. Mas, pastor, para mim Neemias enlouqueceu, porque ele fala da terra dele, fala do sepulcro do pai dele, da mãe dele. Irmãos, você se lembra do túmulo que eu te mostrei de Ciro primeiro? Se lembra depois do túmulo de Cambises, como eram túmulos maravilhosos, lindos? E o túmulo de Dario, o primeiro pai de Artaxerxes, era um povo que reverenciava a morte e os antepassados de tal forma que os túmulos eram obras de arte. Tanto é que uma das 7 maravilhas do mundo antigo é um túmulo de um grande rei. Não persa, mas de um grande rei. Escute, Neemias vai na ferida. Neemias sabe o que falar. Neemias diz, olha, a minha terra está arrebentada. Falou nem de fome, nem de desgaste, nem de nada. Ele disse, olha, eu queria tanto que na minha terra tudo estivesse direitinho, para que eu fizesse túmulo decente para o meu pai. Aquilo toca o coração do rei. Neemias é um homem inteligentíssimo. Ele sabe o que dizer, na hora de dizer, no momento de dizer, e para quem dizer. Gente, o que acontece? Tocou o coração do rei? Tocou. Aí o que o rei fala? Versículo 4. Me disse o rei, olhe para o versículo 4, que me pedes agora então? É como se o rei estivesse dizendo, o que você quer? Pode me pedir. O que Neemias fez? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei. Gente, que coisa fantástica. Se você parar e pensar, Neemias é homem que depende tanto da oração e sabe do poder da oração, que no diálogo com o rei, ele está orando. Ele está olhando para a cara do rei e orando. Alguns intérpretes dizem que ele sai dali, fica alguns dias orando e depois retorna e diz o que quer para o rei. Mas a Bíblia tem uma noção de uma conversa tão direta e objetiva, que o termo agora, um adjunto adverbial de tempo, agora, o que você me pede agora? Neemias tinha aquele segundo para pedir. A noção é, ele fala, eu quero voltar para a minha terra. E ao mesmo tempo que ele está falando, no coração dele, na mente dele, oração está sendo produzida. Gente, a gente tem que aprender muito com Neemias.
A gente olha para Neemias e vê alguém de uma capacidade administrativa extraordinária, um raciocínio rápido, alguém muito inteligente, alguém que, como servo, alcança uma posição altíssima. Mas a vida de Neemias, pelo contexto do que está no próprio livro, era a mesma de Daniel. O que sustentava esses homens no exílio era a oração. E interessante que a gente pensa que pode viver sem oração. É incrível, né? Oração. E aí é óbvio, o rei vem e o rei disse: está ótimo, quer voltar, volta. Vou te dar dinheiro, vou te dar exército, vou te dar meu selo, vou te dar cedros, vou te dar madeira, volta e faz o que tem que fazer. Mas a jogada é a seguinte: não fica lá muito tempo não, retorna que eu preciso de você aqui. Gente, Neemias ora antes, Neemias ora durante, e agora você vai ver as consequências de alguém que tem uma vida de oração. Olha que coisa fantástica. Quando ele chega na cidade, ele não vai se apresentar por uma questão estratégica. Ele sabe perfeitamente que se o povo está em miséria e desgraça e opróbrio, a miséria de um é o lucro do outro. Todo mundo sabe disso. Ninguém mais no mundo, desde essa época, somente ganha ou perde. Ninguém ganha junto e perde junto. Não, a vida é, enquanto um perde, o outro está ganhando. Para alguém ganhar trilhões tem que ganhar nada. A gente sabe disso. E o que é interessante é que ele tem consciência política. Se Jerusalém, Anne, estava em opróbrio, é porque quem estava do lado e à volta, como vimos no último estudo, estava lucrando com isso. Samaritano estava lucrando, Moabita estava lucrando, Amonita estava lucrando, e do meu aqui embaixo estava lucrando. Todos que estavam ao lado estavam lucrando. Ninguém queria a volta de Jerusalém, não é só por questões espirituais, é porque tinha muita questão financeira, é óbvio. E aí ele chega e ele vai de forma sorrateira, ver a cidade. Isso tudo está no capítulo 2. Depois que ele vê o estado completo da cidade e não diz nada, no capítulo 2, versículo 15, diz assim: e não souberam os magistrados onde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda eu não tinha até então me dado conhecer aos judeus, aos nobres, aos magistrados, nem aos que tinham declarado obra alguma. Então lhes disse: bem vezes vós a miséria em que estamos, e que Jerusalém está assolada, e que suas portas queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Ele chega um momento, analisa todos os fatos, chama os líderes e diz: agora nós vamos reedificar tudo. E o que é interessante é que a palavra de Deus, no versículo 18 diz: então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável. Ele conta tudo o que aconteceu, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. Então vem aquele momento de força. Nós vamos edificar, nós vamos fazer, nós vamos reconstruir. E o que é interessante é que quando você olha o capítulo 3 todinho, depois você vai ler em casa o capítulo 3, você vê se levantando líder após líder, líder após líder,
E cada um dizendo, eu conserto a porta tal, eu conserto a porta tal, eu conserto a porta tal, eu conserto a porta tal. Por quê? Por quê? Porque Neemias estava vivendo o milagre da resposta à sua o quê? Oração. E ele vem, ele trabalha, ele vem, ele trabalha. Aí é óbvio que chegamos no capítulo de número 4, e quando os inimigos de Neemias sabem da intenção dele, eles atuam em várias frentes de batalha. Gente, aqui Neemias é espetacular. Neemias é espetacular. Olha que homem é Neemias. Pega comigo o versículo 1 do capítulo 4, que diz assim: e sucedeu que, ouvindo Sambalate, que era o governador da Samaria, e que ia perder muito dinheiro se Jerusalém se reedificasse. Vamos lá. Que edificávamos um muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Aquele ataque moral, né? Psicológico, vocês não vão conseguir. É palhaçada, é vento de palha, fogo de palha, isso é vento. Quando você olha, o versículo 3, Sambalate, que é o governador de Samaria, ele diz, na presença de todo o exército em Samaria, diz, o que esses judeus fracos estão fazendo? Nós vamos permitir isso? Eles vão sacrificar? Vão acabar tudo num só dia? Aí começa a ironia. E com ele estavam Tobias, e depois ainda chega Gesem. Muito bem. Diante do ataque que se sofre do governador da Samaria, a maior autoridade naquela redondeza, e que agora está começando a perder o poder, porque chega em Jerusalém alguém que vem com cartas do rei, Artaxerxes. Adivinha o que Neemias fez? Depressão. Ai, realmente a gente não consegue. Ai, ele atingiu o que eu tenho de mais importante, minha moral. Ai, ele não podia fazer isso. Adivinha o que Neemias fez? E não foi longa, não. Oração. Neemias respondeu o ataque psicológico com oração. E a gente sabe que ataque psicológico não é brincadeira. Está a pobre da irmã lutando para emagrecer. Por quê? Porque tem que fazer cirurgia, porque está passando mal. Aí chega a filha do diabo dizendo, que pena que você não consegue, né? Que pena que na sua vida dá tudo errado. Aí a menina que não tem intimidade com Deus se entristece, todo mundo se entristece. Aí vai chorar. Vai abrir a geladeira, vai comer tudo só de ódio, que realmente não consegue. A menina que tem intimidade com Deus chora e diz, Senhor, tome providências. E continua o jejum que tem que continuar. A dieta que tem que continuar. É o pobre do garoto, está 3, 4, 5 anos estudando para passar no concurso, para tentar ganhar dinheiro, para começar a ter família, casar, ter seus filhos. Aí sempre vem o endemoniado.
Cara, você não consegue mesmo não, né? Você é limitado, cara. Vai pegar um subemprego, meu amigo. Te contenta ali, na quitanda do seu Zé. Gente, é sério. Indivíduo que não tem intimidade com Deus e não conhece o Senhor, começa a chorar e diz, é mesmo, acabou tudo. Quem tem intimidade, sente. Que sente, é lógico que sente. Indivíduo que vem te humilhar, ele sabe. Mas ele levanta a cabeça e ele diz, Senhor, vou continuar. Olha quem é Neemias. Você já imaginou se Neemias, diante do primeiro ataque, ele diz, não vou fazer mais? Que meu lugar é mesmo lá em Suzã, que ele tem razão, que é verdade, nós somos fracos. É fraco mesmo. Tem recurso? Não tem recurso. Mas eu estou aqui. Neemias ora. Olha o versículo 4. E não é oração de 40 minutos, como foi no capítulo 1, não. É oração de 10 segundos. Pode cronometrar. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a cabeça dele, e faz com que eles sejam despojo numa terra de cativeiro. Acabou. Acabou. Falou mais nada. Por quê? Porque até na oração você não perde energia com quem não sabe quem você é. Você não é filho de Deus? Lavado e remido pelo sangue do Senhor? Não tem o céu te esperando? Então, Senhor, a gente não ora como Neemias, né? Ferra com ele. Essa foi a oração de Neemias. Entendeu? Uma oração imprecatória. Senhor, dá uma cacetada nele. E nós vamos continuar. Não, a gente ainda aprendeu com Jesus. Senhor, tem misericórdia desse ser. E deixa eu continuar a construir o muro. Acabou, gente. Aí vamos lá. Aí continua, as ameaças aumentam. E quando você chega no versículo 8, já não é mais ameaça psicológica, é ameaça física mesmo agora. Porque no versículo 8 diz que eles se ligaram entre si, os inimigos, Sambalate, Tobias, se ligam entre si e dizem, nós vamos atacar e vamos destruí-los. Neemias agora sabe que é oração e prudência. Sim. Se sou eu e você, a gente só pegava a espada. Neemias não faz nada sem orar. Neemias ora e pega a espada. Neemias divide o grupo e diz assim, de manhã, essa galera aqui cuida. À noite, é a outra que cuida. E quem está cuidando fica na retaguarda. E tem quem está colocando pedra no muro, vai trabalhando. Agora, abre o olho. Você que está colocando pedra no muro, de vez em quando deixa aqui do lado da espada. E acabou. Acabou. Veja que interessante o versículo 9, quando literalmente a ameaça deixou de ser meramente psicológica e passou a ser física mesmo. Vamos lá. Versículo 9. Nós, porém, partimos para cima dele, matamos. Nós, porém, desistimos. Nós, porém, começamos a chorar como menininhas de Jeová.
Não. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e pusemos guarda de dia e de noite. Meu Deus, pastor, Neemias não para de orar? Meu irmão, como é que você quer viver na adversidade? Eita, pastor, eu assim gosto de orar na hora do almoço. É mesmo? Que bom. Pelo menos na hora do almoço, né? Não se vive sem oração. Não se dá um passo sem oração. Não se tomam providências sem oração. Não se realiza nada sem oração. Até defesa pessoal é antecedida de oração. Sério. Já tive amigos que me disseram, rapaz, o indivíduo veio para cima de mim, querendo me quebrar de cima a baixo. Eu me defendi, e me defendendo, dizendo, Jesus, me dá a força de Sansão. Tadinho, né? Me dá a força de Sansão. É oração. Gente, que homem extraordinário é Neemias. É necessário uma atitude física também, para reprimir o ataque, não tem problema, vai ter a atividade física, mas antes dela, vai ter oração. Vai ter oração. Depois leia, por gentileza, todo o capítulo 4. É interessante os versículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, né? Fala mais simples. Todo mundo que estava comigo, eu, meus moços, todo mundo estava orando, e mais ainda, todo mundo com espada na mão, e vamos embora. Aí, vem o capítulo 5, e o capítulo 5 é algo extraordinário no campo econômico. Nós veremos na próxima lição isso. É um dos capítulos mais difíceis de interpretação de toda a Bíblia. Mas nós vamos trabalhar o capítulo 5 numa próxima aula, na próxima sexta, se o Senhor permitir. E o que eu acho fantástico é que Neemias não tinha ainda terminado de construir o muro. Aí vem a dificuldade socioeconômica do capítulo 5. Ele consegue, enquanto está construindo o muro, resolver uma questão interna, socioeconômica, uma das mais difíceis. E depois que ele resolve, Anne, ó que lindo, no final do capítulo, versículo 19, ele aproveita e faz uma oração por ele mesmo. Lembra-te de mim para bem, ó meu Deus, e de tudo quanto eu fiz por esse povo. Gente, é incrível, né? Neemias consegue resolver um dos problemas mais sérios da antiguidade dentro de Jerusalém, que vai trazer estabilidade econômica para o crescimento de Jerusalém, no meio de um problema mais sério ainda, que é a defesa da cidade. E ele aproveita, olha para o céu e diz, ó Jesus, esquece de mim não, Jeová. E é sério. Sim, você pode simplesmente olhar para o céu e dizer, Senhor, olha o que eu estou fazendo, olha o que eu estou trabalhando, esquece de mim não. Não há erro nenhum em você pedir bênçãos. Tá ok? Só tem que ter o que mostrar para ele. E esse é o detalhe. Tenho que levantar e dizer, eu fiz. Ainda bem que ele abençoa a gente independente de fazer, porque é misericordioso. Mas quando a gente, assim, pode dizer, oh Jesus, eu sei que sem ti nada eu posso fazer, mas contigo eu fiz. Então, me abençoa, estou precisando disso, não esquece de mim não, me abençoa. Aí depois que no meio,
Gente, é incrível. Porque o capítulo 5 veio para arrebentar Neemias. O capítulo 5, ele veio para mostrar para Neemias, não adianta reerguer muro se o rico está oprimindo o próprio. Não adianta reerguer muro se o grande está acabando com o pequeno. Não adianta reerguer muro porque está tudo errado no coração desse povo. Gente, Neemias é capaz de mudar uma situação de forma extraordinária que foi imposta pelos governadores anteriores a ele, que nós vamos ver na próxima aula. A Bíblia não traz o nome, mas nós temos acesso aos 4 governadores que governaram antes de Neemias. De Zorobabel a Neemias, tem 4 governadores, homens cruéis e ímpios, que estabeleceram um sistema econômico horrível, e vamos ver. E Neemias simplesmente, antes de terminar o muro, resolve um dos maiores problemas da cidade. Como é que alguém tem capacidade de fazer 2 coisas ao mesmo tempo? Vou dizer uma coisa e talvez você não compreenda agora. Homens se levantaram no mundo brigando por toda essa questão entre ricos e pobres, desvalidos e milionários. E o máximo que eles conseguiram fazer foram, na melhor das hipóteses, revoluções sanguentas. Karl Marx, na China, esqueci o nome dele agora, Mao Tse-tung, tá? Na Rússia, os difíceis, né? Bolcheviques. E aí vai. Neemias é alguém que consegue, no meio de reconstrução de uma cidade decadente, trazer revolução socioeconômica, somente conversando com ricos. Sério? Quem é que deu graça a esse homem? Tem outra pessoa a não ser Deus? E de onde vinha a graça para esse homem? Gente, uma vida de oração é capaz de nos fazer nunca sair dos projetos principais, resolvendo questões secundárias importantíssimas. Neemias tinha uma vida voltada e consagrada à oração. O texto que nós acabamos de ler, que disse que ele tinha armas dia e noite. Quando você olha para o original hebraico, dia e noite também se refere à oração. Eles oravam também dia e o quê? E noite. Agora vamos para o capítulo mais perigoso da vida de Neemias, que é o capítulo 6. O capítulo 6 é conhecido por nós de có e salteado. De repente, Sambalate, Tobias e Gesem chamam Neemias, vem cá que a gente quer conversar, quer comer, quer beber, quer sentar, quer fazer amizade, quando na verdade eles queriam matar Neemias. E a Bíblia chega ao ponto que ele foi convidado 5 vezes, versículo 5. Na 5ª vez, e Neemias respondia sempre a mesma coisa: não posso descer, porque estou fazendo uma grande o quê? Obra. E aí, pregações maravilhosas que nós já tivemos, né? Me lembro perfeitamente do papai, com tudo que ele ensinou para nós sobre isso. E aí, o que ocorre aqui nesse capítulo? Nesse capítulo, você tem agora o ataque não mais aos judeus que estavam com ele.
Agora, o ataque é contra a vida do líder. Por quê? Porque quando o povo começava a desanimar, Neemias os erguia. Aí o povo desanimava, Neemias os erguia. Então é aquela velha brincadeira e aquele bom e velho jogo. O xadrez. Se você ataca a peça mais importante, o rei, você ganha. Então, nós não precisamos, eles, os três, chegar à conclusão, nós não precisamos mais atacar todos. Nós temos que atacar somente um homem. Um homem. E começaram a mandar cartas, começaram a mandar bilhetes, começaram a mandar profecias. Eles pagavam profetas para tentar fazer com que Neemias errasse e se achasse nele culpa. É incrível, irmãos, como ele vence tudo isso. E versículo de número 9. Depois você vai ler em casa direitinho. É que não há tempo da gente ir a fundo. Eu quero ver Neemias em oração. Olha o que diz o versículo 9. Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra, não se efetuará. O que Neemias faz diante da afronta? Oração. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Nada de 4 horas chorando. Ai, ai. Nada de, ai, será que eu vou ter mãos? Ai, eles estão certos. Ai, eu estou cansado. Não, minha amiga, eu tenho mais o que fazer. Não há tempo de se ouvir os outros. Eu tenho mais o que fazer. Eu tenho filhos para criar. Eu tenho igreja para conduzir. Eu tenho criança para criar, eu tenho marido para cuidar, eu tenho esposa para cuidar, eu tenho mãe para cuidar, eu tenho colégio para trabalhar, eu tenho escritório para trabalhar, eu tenho que pegar ônibus todo dia. Não dá tempo de ficar ouvindo e chorar me engano. Eles estão certos, a minha mão já está começando a tremer. Então o que eu faço? Senhor, fortalece. Entendeu como é que é? Fortalece. Gente, é incrível como ele não dá bola para inimigos. Só tem um jeito de você viver assim. Só tem um jeito. Saber em quem você crê. Ter intimidade com Cristo. Eu só conheço alguém maior que Neemias no tocante às adversidades. Um homem chamado Paulo. Paulo chegou a dizer o seguinte: nada na minha vida é acaso, tudo é vontade de Deus. Até quando Paulo ia para a papuda da época, ele dizia: eu sou embaixador de Cristo em cadeias. Deus de misericórdia. Embaixador de Cristo em cadeia? O que ele está dizendo? Cristo me mandou aqui para evangelizar. Agora, por que ele dizia isso? Por causa da intimidade. Perto de morrer, Paulo olha e diz: ó, Timóteo, encerrei a carreira, guardei a fé. Ele faz uma análise do passado. Ele olha o presente: ó, eu estou sendo entregue como libação, eu vou morrer. E ele olha para a morte e diz: ó, maravilha. Porque ele vê o futuro. Qual o futuro? Coroa, coroa, coroa de graça, glória e justiça.
Sério. Olha o tamanho desse homem, porque ele não se curva diante de absolutamente nada, por causa da intimidade dele com Deus. E no versículo 14, ele não deixa de dar alfinetada. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme suas obras, e também ainda da profetisa Noadias e dos demais profetas que procuraram me atemorizar. Lembra, Senhor, dessa galerinha, e chega junto. E a Bíblia diz, no versículo 15, e acabou, pois, o muro. Acabou o muro. Gente, antes, durante, Neemias tinha uma vida de o quê? Oração. Agora, quem é Neemias depois que termina? Neemias é o cara que vai olhar e vai dizer, aê, eu sou o cara, e eu fiz, e agora eu estou por cima da onda, e eu mando, porque eu fui usado por Deus. Não. Ele chama Esdras. Olha que interessante, capítulo 8. Ele diz, agora vamos ler a palavra para o povo chora, o povo grita. A Esdras e os demais levitas têm que dizer, gente, não é para chorar não, hoje é dia de alegria, ô maluco, é dia de alegria, vamos nos alegrar. Aí ele faz a festa dos tabernáculos, em homenagem ao Senhor Deus, e o que é interessante é que, depois de festa, leitura da lei, adivinha o que vem no capítulo 9? Ele, como administrador da cidade, chama todo mundo para a praça central. Esdras faz a oração de confissão, todo mundo confessa o pecado, se arrepende, cai aos pés do Senhor Deus e pede misericórdia. E olha o versículo 38 do capítulo 9. E com tudo isso fizemos firme concerto, e escrevemos, e selaram nossos príncipes, nossos levitas, nossos sacerdotes. Todo mundo selou o concerto de que ia servir a Deus. Ele é homem que antes ora, durante ora, e após ele ora. É lógico que Neemias só pode terminar de que forma? Abra Neemias capítulo 13, versículo de número 14. Por isso, meu Deus, lembra-te de mim, e não risques as beneficências que eu fiz à casa do meu Deus e às suas guardas. Versículo 22. Também disse aos levitas que se purificassem, viessem guardar as portas para santificar o sábado. Nisso também, meu Deus, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua benignidade. Como é que alguém está dizendo, lembra-te de mim, me perdoa, lembra-te de mim, me perdoa, depois de ter feito tudo que fez? Ah, pastor, mas na minha Bíblia está entre parênteses. Significa que é um texto que não é tão certo, que existe dúvida. Então tá bom, vamos para o último capítulo, no último versículo, versículo 31. Como também para as ofertas, lei em tempos determinados e para as primícias. Ele organiza tudo, e depois que ele organiza tudo, ao invés de chegar dizendo, eu sou o cara, ele olha para os céus e ele diz, e não está em colchetes, lembra-te de mim, Deus meu, para o bem. Segredo de Neemias, oração. Irmãos, tudo sempre deve começar, continuar e finalizar em oração. A vida de um servo de Deus é pautada
por oração e serviço. E o mais importante, quem quer servir a Deus deve falar com Ele e andar de acordo com as ordens dele. Segredo desse homem grandíssimo: oração. Quanto tempo a gente passa em oração? Eu sei que não é fácil. Eu tenho certeza, não é fácil. O próprio Jesus olha para os discípulos e dizem: nem uma hora, uma horinha. Quer vencer como? Quer vencer como? Senhor meu Deus, muito obrigado por Neemias. Nós estudamos até esse momento, Deus, um homem tão forte, poderoso, inteligente, corajoso, um homem com uma capacidade administrativa elevadíssima, um homem estratégico, um homem fantástico, ó Deus. Mas o segredo da vida dele, tal como a vida de Daniel, tal como a vida de Moisés, tal como Jeremias, Isaías, Naum, Abacuque, Sofonias, Miqueias, Amós, Obadias, era a oração. Cristo amado, se Tu, Deus entre nós, Emanuel, Tu vivias em oração. Então, Senhor, por que a minha vida está afastada da oração, Deus? Será que conheço tão pouco de Ti que não tenho o que contigo falar? Será que a deficiência literalmente é falta de conhecimento da Tua palavra? Ó Senhor, será que a deficiência é a autossuficiência? Será que eu e meus irmãos temos tanto, a ponto de não ter nem tempo de conversar contigo, Senhor? Senhor, como é que a gente quer conduzir nossa casa? Como é que a gente quer conduzir nossa casa? Como é que a gente quer conduzir filhos? Como é que a gente quer conduzir nossos negócios? Como é que a gente quer conduzir a vida, Deus? Sem contato direto contigo. Incrível, Senhor, como os maiores homens da humanidade sempre dedicaram a vida à oração. Obrigado, Senhor, porque a oração é o oxigênio da vida do crente. A oração é a razão pela qual não caímos ainda. A oração é o meio pelo qual temos acesso a Ti. A oração é a forma como conversamos contigo. A oração é como nos humilhamos e de forma maravilhosa falamos contigo. Tem misericórdia de nós. Leva-nos ao mesmo caminho de Neemias. Porque a vida é escorregadia, a vida é perigosa. Os caminhos são estreitos, Deus. Oração é que nos faz respirar, e viver, e entender, e discernir. Senhor, não é à toa que Lutero,
dizia que tinha tanto a fazer, que se não orasse todo dia, no início do dia, no mínimo 2 horas, ele não conseguiria, Deus. O que me faz, Senhor, acreditar que eu posso passar um dia inteiro sem, ao menos, me encontrar contigo em oração, no mínimo, alguns momentos. Agora, Senhor, nós entendemos porque estamos fracos. Agora entendemos, Senhor, a falta de desejo. Agora entendemos simplesmente a possibilidade de estar contigo e desejarmos outras coisas. Agora entendemos, sim, Deus, nós nos afastamos da oração. Tem misericórdia de nós. Não há igreja que sobreviva senão por uma vida séria de oração. Tem misericórdia de nós. Nós precisamos de Ti. Precisamos de Ti. Obrigado. Obrigado por Neemias. Oração cria intimidade, oração cria vivência, oração cria vida em comum contigo. Cria tanta intimidade, Senhor, que as orações podem ser curtas e diretas, porque sabemos que não há necessidade de falar muita coisa naquele momento, como também podem ser absolutamente longas, porque é momento de uma devoção maior, Deus. Oração é tão importante, Cristo, que até quando não sabemos orar, o Teu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Obrigado por esse privilégio. Ajuda-nos a não mais olvidar e brincar com vida de oração. Ajuda-nos, Senhor, a entender a grandiosidade da oração. Oração abre caminhos, Senhor. Oração muda fatos. Oração traz o impossível. Oração abre possibilidades onde não existem. Oração provoca, ó Deus, proteção extraordinária, absurdamente milagrosa. Oração faz o que nossas palavras não podem fazer. Oração alcança onde nossa mão não alcança. Oração vai onde nossos pés não vão. Obrigado pela oração. Louvado seja o Teu nome, pelo direito, pela alegria, pela felicidade, pela possibilidade da oração. Obrigado porque podemos pedir tudo a Ti, Cristo, nosso amado irmão. Obrigado porque até nas orações erradas Tu nos entende. Tu estivesses aqui, Senhor, Tu comestes a nossa comida, bebestes nossa água, andastes no nosso solo. Tu sabes exatamente como pensamos. Obrigado, Cristo, porque podemos orar a Ti e o Pai atenderá. Obrigado por toda a advocacia que Tu fazes em nosso favor. Obrigado porque até quando oramos errando, e errando estamos orando, Tu ainda intercedes ao Pai por nós. Obrigado porque temos a Ti do lado do Pai, orando por nós. Obrigado. Desperta a Tua igreja para a oração. Desperta o meu coração para a oração. Desperta o coração do meu irmão para a oração. Faz-nos ver a grandiosidade, ó Deus, da oração. Oração é tão fantástica, Senhor, que depois que Paulo nos ensina sobre a armadura, ele diz que é para tomar toda a armadura em oração. Não adianta ter a espada da verdade, não adianta ter o capacete da salvação, não adianta ter a couraça da justiça, não adianta ter o calçado do evangelho, se tudo isso não estiver
jungido através da oração. Ah, Deus, como são preciosos os momentos aos teus pés. Como são deliciosos, Senhor, quando podemos derramar nossa alma. Como são inacreditáveis, Deus, os segundos em que falamos contigo e tu que és Senhor nos escuta. Quantos milagres, quanta bênção, quanta graça, quanta maravilha. Sim, Senhor, nós cremos que os dons não cessaram, mas acima de tudo, oração é para estar contigo. Tal como você, ó Cristo amado, orava para estar com o Pai. Oração é convivência. Ajuda-nos a guardar isso no nosso coração para todo sempre. E obrigado por Neemias. Obrigado pelo segredo de Neemias. Obrigado pela oração. O que esse homem fez, o que ele realizou, com certeza, Deus, foi produto de muita inteligência, graça, sabedoria, capacidade. Mas nada disso é possível sem oração. Oração nos humilha. Oração nos arrebenta, Senhor. Oração nos coloca onde nós temos que estar, aos teus pés. Obrigado pela oração. Mas a oração também nos aproxima, nos faz sentir a tua presença, nos dá da tua graça, transforma o nosso coração. Muito obrigado pela oração. Bendito seja o teu nome. Por cada Getsêmani. Bendito seja o teu nome. Por cada monte Sião. Bendito seja o teu nome. Por cada Moriá. Bendito seja o teu nome. Por cada oração respondida. Ó Deus. Bendito seja o teu nome. Porque todas nossas orações não são em vão. Elas estão numa grande taça, recolhidas por ti. E um dia o teu juízo derramará sobre esse mundo todas elas. Bendito és tu, Cristo. Bendito é o teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Leia Neemias. Olhe agora sob esse ângulo. E veja quão grande é o Senhor. Amém?